TV Shalom. Ló, ele estava vigilante, porque se ele não estivesse vigilante, ele não iria ver aqueles dois anjos vindo. Só entende o que é de Deus quem está na presença de Deus. Só entende o que é de Deus quem está ligado no espiritual. Só entende o que é de Deus quem está ligado no trono da graça. Se você estiver ligado no irmão, se você estiver ligado no pastor, se você estiver ligado naquilo que teu irmão te disse, se você estiver ligado naquela ferida que te afligiram, a bênção ela vai passar e você não vai ver. Gênesis capítulo de número 19, verso 1, a palavra nos diz assim: ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a esses homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus, aí está na tua palavra, Senhor. Que hora acabamos de ler, Deus? Pai, o Senhor que é o condutor de tudo, Deus. E nós nos entregamos em tuas mãos, Pai. Eu me entrego em tuas mãos, Deus, como vaso para ser usado em tua presença, Senhor. Que a nossa mente, Senhor, esteja cativa nesse momento, Pai, a tua voz, Senhor. Deus, abre um canal em direção a esse lugar, Pai, para que possamos, Deus, ouvir a tua palavra, ouvir o que o Senhor tem para falar, Deus, sobre as nossas vidas, Pai. Faz, Deus, algo sobrenatural, Deus, sobre nós nessa noite, Deus. Nós te pedimos, Deus, na certeza, Pai, de que o Senhor irá falar nessa noite. E já te agradecemos, e aquele que concorda comigo, diga amém. Queridos, pode sentar. Antes de eu começar a falar dessa palavra, a ministrar a palavra, eu preciso lhes contar algo que aconteceu comigo essa manhã. Eu levantei hoje e o Espírito de Deus falou assim comigo: jejue. Eu falei: vou jejuar. Acordei umas 7 horas da manhã, mais ou menos. Vou jejuar. E comecei a jejuar e a conversar com Deus. E
Teve um momento em que Deus falou assim comigo, me mostrou eu na ponta da cama, ajoelhado orando. Eu fui no mesmo local, me ajoelhei e comecei a falar com Deus. Só que quando eu comecei a falar com Deus, eu comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, eu não conseguia mais me conter, porque as palavras já não saíam mais. E o Espírito Santo de Deus falou assim comigo: eu marquei esse encontro aqui agora com você. Deus marcou um encontro comigo e com você nessa tarde. E o Espírito começou a falar comigo sobre todas as situações que têm acontecido ao meu redor, e em especial uma. Todos nós sabemos, vocês sabem, o meu filho, ele foi diagnosticado com diabetes. E isso rasga o coração de qualquer pai, de qualquer mãe. E quando eu comecei a orar e falar com o Senhor sobre isso, eu só sabia chorar, chorar. E eu me senti tão abraçado por Deus, que eu não queria mais sair da presença de Deus. Eu fiquei ali, Deus me abraçando, Jesus me abraçando, e eu fiquei ali, não quero mais sair daqui. Não quero mais sair daqui. Deu o horário do almoço, e eu fiquei assim, olhando para o relógio. Eu não quero mais sair daqui não. O bispo falou comigo, o pastor Rayano Salim falou comigo. Eu falei: rapaz, segura aí que eu estou num DI aqui. Eu estou aqui com Deus aqui. Daqui a pouco eu respondo. E Deus falando: eu marquei esse encontro com você, Moisés. Eu marquei esse encontro com você, porque eu precisava falar contigo. Meu irmão, a experiência de ouvir Deus falar é maravilhosa. A experiência de você ter Deus junto de você é maravilhoso. E Deus, Ele está presente aqui nesse lugar e quer falar com a gente. O problema é que às vezes nós estamos tão desapercebidos com as situações ao nosso redor, que nós não conseguimos ouvir o chamado de Deus. É isso que acontece muitas vezes. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que arrumar aquilo, eu tenho que pegar aquilo ali, eu tenho que, meu Deus, eu vou arrumar minha farda de amanhã. E não percebemos Deus nos chamar para falar conosco. Deus, Ele não queria que eu falasse nada, era só Ele que queria falar comigo. Que manhã maravilhosa. Se eu pudesse, eu não saía mais, porque eu fechei a porta e fiquei lá. Ai, Jesus, meu Deus, maravilhoso, maravilhoso. E mais ou menos isso que nós vamos falar aqui também. Amém? Nós conhecemos que Abrão, ele tinha um desejo de ter uma herança, de ter um filho que levasse esse seu legado. Sabemos, e a Bíblia nos diz, que Abrão, ele era muito rico, tinha muitas posses, tinha muito dinheiro, tinha muito gado. É tanto que quando ele juntou os homens para guerrear, para tirar Ló, o seu sobrinho, de uma prisão, ele conseguiu juntar 318 homens, daqueles que eram fortes e sadios, fora os outros. Abrão, ele era muito rico. E ele, por não conseguir ter um filho, ele falou assim: olha, eu vou pegar Ló, vou levar junto comigo, porque ele vai ser o meu filho. E quando nós temos um filho ou adotamos um filho, o que é que nós fazemos? Vou ensinar a ele tudo que eu sei.
vou passar para ele todas as minhas experiências, todo o meu conhecimento, tudo que eu sei, eu vou passar para ele. Quem tem filho sabe, né? É isso que eu faço com meu filho. Pego ele todos os dias: filho, vamos ler a palavra? Filho, vamos assistir aqui um desenho de Jesus? É tanto que quando eu chamo ele hoje, ele fala assim: já sei, meu pai, a gente vai assistir um filme sobre Jesus, não é? Eu falei: é, vamos assistir. E ele assiste junto comigo. Pai, eu vou ser pastor, né? Vai. Então eu vou ensinando a ele tudo o que eu sei. Tudo que eu sei eu vou ensinando para ele. Ele, esses dias, falou algo, uma palavra, não foi um palavrão, foi uma palavra que eu falei para ele assim: ó filho, essa palavra não é muito boa para você falar, não. Fale essa daqui. Não é assim que a gente faz com o filho? Tem todo o cuidado. Eu faço tudo pelo meu filho, tudo que eu posso, eu faço pelo meu filho. Quando eu estou trabalhando, eu olho lá para o meu trabalho: meu Deus, que sofrimento para botar isso aqui para funcionar. Mas eu tenho alguém que precisa de mim em casa. Não é assim que nós pensamos? Meu filho. Então Abrão, ele olhava para Ló e falava assim: ao meu filho eu vou ensinar tudo a ele. Vou ensinar ele a ter comunhão com Deus. Vou ensinar ele a conhecer a Deus. Vou ensinar a ele a como falar com Deus. Vou ensinar tudo a ele. Então nesse caminho, nesse período que Ló esteve junto com Abrão ou Abraão, ele ensinou tudo para Ló. E Ló, por sua vez, aprendeu, e nós vamos ver isso. Sabemos que quando Deus ele decidiu destruir Sodoma e Gomorra, ele parou e falou: será que eu vou esconder isso de Abraão? Porque Abraão ele vai ser o pai de uma grande nação. Eu vou esconder isso para ele? E Deus começou a conversar com Abraão e falando a ele sobre Sodoma e sobre Gomorra. Aí nós sabemos que Abraão começa a clamar a Deus: mas Deus, se tiver 45 pessoas justas lá, o Senhor salva a cidade. Deus falou: salvo. E se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, Deus falou para ele: sim, eu salvo. Eu poupo a cidade por causa desses 10. E aí os anjos que estavam lá com Abraão saíram e foram em direção à cidade. E aí que nós começamos a entender Ló. Porque assim que os anjos começam a chegar, os 2 anjos começam a chegar na cidade, a Bíblia diz que Ló, ele estava sentado à porta da cidade. E quando ele avistou os 2 anjos, a Bíblia diz que ele foi correndo, prostrou-se com o rosto em terra e começou a convidar aqueles anjos para entrar na sua casa. Quem está à porta da cidade sentado está esperando alguma coisa acontecer. Quem está à porta da cidade provavelmente está olhando para uma paisagem, para os montes ou para o céu, ou até mesmo conversando com Deus, esperando alguma coisa acontecer, esperando um milagre acontecer. É isso que uma pessoa faz quando está à espera de um milagre. Possa ser, meu irmão, que nós ou alguém que está à espera de um milagre está nessa mesma condição. Às vezes alguém que está nessa condição fica lá sentado e fala: Deus, eu estou esperando alguma coisa acontecer. Deus, eu preciso de uma intervenção do Senhor. Às vezes a pessoa não tem nem mais cabeça, nem mais saco para ficar dentro de casa, porque a prova está tão grande que ele fala: olha, eu vou sair de dentro de casa, eu não suporto mais ficar aqui, eu fico do lado de fora, mas eu não fico dentro de casa. E começa a conversar com Deus e falar: Deus, opera um milagre na minha casa.
Às vezes é a falta de alguma coisa e nós ficamos: Deus, eu não aguento ver essa situação, o meu filho pedindo algo e não tenho nada para oferecer, e vai para a porta de sua casa, vai para a entrada da cidade. Só que perceba uma coisa: Ló, ele estava à porta da cidade, esperando algo acontecer. E quando ele avista os anjos, ele sai correndo, diz a palavra. Então ele estava atento, então ele estava vigilante. Se você não estiver atento, se você não estiver atenta, se você não estiver vigilante, a bênção vai passar e você não vai ver. Se você não estiver atento, a bênção de Deus, ela vai passar pela sua frente e você não vai ver. Entenda que as dificuldades fazem com que você tire o foco de Deus e olhe para outra coisa. Aí você está olhando para um lado, a bênção passa. Você olha para o outro, a bênção está passando. Não adianta apenas estar na porta esperando Deus operar o milagre, se você não estiver atento à bênção, se você não estiver atento a Deus. Ló, ele estava atento, Ló, ele estava vigilante, porque se ele não estivesse vigilante, ele não iria ver aqueles dois anjos vindo. Só entende o que é de Deus quem está na presença de Deus. Só entende o que é de Deus quem está ligado no espiritual. Só entende o que é de Deus quem está ligado no trono da graça. Se você estiver ligado no irmão, se você estiver ligado no pastor, se você estiver ligado naquilo que teu irmão te disse, se você estiver ligado naquela ferida que te afligiram, a bênção, ela vai passar e você não vai ver. Amém? Quantos me ouvem, diga amém. Ló, ele estava atento e olhando. Alguma coisa vai ter que acontecer. Eu creio que Ló, ele estava ali sentado à porta da cidade, indignado, olhando para os céus provavelmente e dizendo: Deus, alguma coisa tem que acontecer hoje. Alguma coisa tem que acontecer hoje, Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Ló, ele prostrou-se com o rosto em terra e convidou aqueles anjos para entrar na sua casa. E quando ele convidou os anjos para entrar na sua casa, os anjos disseram: olha, não, a gente vai ficar na praça, nós vamos dormir lá na praça. Mas a Bíblia diz que ele insistiu tanto, mas tanto, que os anjos foram para a casa dele. Não basta apenas estar vigilante, basta você insistir e persistir no jejum e na oração. Você está entendendo isso? Não basta apenas estar vigilante, mas você tem que persistir e insistir na oração e no jejum. Se você não fizer isso, meu irmão, a presença de Deus não vai para a sua casa. Se você não fizer isso, não vai acontecer nada. Não adianta. Tem que insistir. Amém? Ló, ele estava atento, não passa nada aqui. Parecia até um guarda: não, eu vou ficar aqui, porque alguma coisa vai ter que acontecer. Eu já tive esses momentos de ficar indignado com a prova, mas com amor eu chamei Jesus: Jesus, senta aqui do meu lado. Eu preciso conversar com o Senhor, tem que acontecer alguma coisa. Eu já fiz isso. E fiquei insistindo em oração, fiquei insistindo em jejum. Deus, tem que acontecer alguma coisa hoje aqui. Quando nós ouvimos falar de Ló, nós olhamos para Ló e apenas focamos no momento em que Ló escolheu a melhor parte. É um aprendizado para nós? É. Às vezes nada que é bonito por fora é muito belo por dentro. Porque Ló, ele olhou para aqueles pastos bonitos, lindos, verdejantes, cheios de águas, e falou: é para lá que eu vou.
Mas nem tudo que é belo por fora é lindo também por dentro, meu irmão. Nem tudo parece o que é ser. E muitas vezes as pessoas nos vêem sorrindo e acham que nós vivemos o tempo inteiro em felicidades. Mas às vezes só nós mesmos sabemos o que está passando por dentro de nós. Mas Deus, Ele vai nos dar vitória, amém? Nós só lembramos de Ló nesse momento, mas sabemos que Ló, ele aprendeu com Abraão. Se ele não tivesse aprendido com Abraão, Ló, ele não estaria atento, vigilante, e nem muito menos iria persistir e insistir que os anjos entrassem na tua casa. Para que a presença de Deus entre na nossa casa, precisamos insistir. Para o diabo entrar e fazer bagunça é só isso aqui. Mas para Deus entrar, meu irmão, depois dá um trabalho. Sabe por quê? Porque é uma batalha espiritual que acontece e você não vê. É uma batalha tão terrível, meu irmão. Para que a presença de Deus entre na tua casa e tome conta, é terrível. Eu digo porque eu já vi isso. Uma vez eu orando dentro de casa, presta atenção, dentro da minha casa. Estava orando dentro da minha casa. E eu ouvi a cadeira voar. Já sei o que é isso. E comecei a orar. E como eu oro andando dentro de casa, eu passei pelo banheiro do lado direito, passei pelo primeiro quarto do lado esquerdo, mas quando eu fui passar pelo segundo, meu braço arrepiou. Eu já sei, é aqui dentro. Entrei lá. E foi uma luta, meu irmão. Uma luta. Mas entenda, Ló, ele insistiu, persistiu para que aqueles homens entrassem na sua casa. A Bíblia diz que eles foram. Tá bom, a gente vai, nós vamos entrar lá na sua casa. A Bíblia diz que ele preparou um banquete para aqueles anjos. Eles comeram. E quando eles pensaram em ir dormir, descansar, todos os homens daquela cidade chegaram e cercaram a casa de Ló. Cercaram a casa de Ló. Sabe algo interessante que o Espírito de Deus me falou? A Bíblia não fala, mas o Espírito Santo me revelou. Sabe o que? Se a porta da casa de Ló estivesse aberta, eles não iriam cercar, eles iam entrar. Primeiro ponto. Se a porta da casa de Ló estivesse aberta, segundo ponto, eles não iriam tentar arrombar. Se a porta da casa de Ló estivesse aberta, eles não iriam chamar Ló para vir para fora. Mas sabe qual foi a atitude interessante de Ló? Que Ló, quando foi chamado, ele abriu a porta e fechou depois ela quando ele saiu. Quando você sai da tua casa, você fecha a porta. Mas eu não estou falando da tua casa física, não. Eu falo da tua casa espiritual. Você fecha a porta. Cheira bacalabaço. Está entendendo? Você fecha a porta ou deixa ela escancarada? Se você deixar a porta espiritual da tua casa aberta, o inimigo ele vai entrar, vai bagunçar, e depois, meu irmão, vai dar um trabalho terrível para reconstruir. Ló, ele deixou a porta fechada. Mas quando aqueles homens não aceitaram o julgamento de Ló, eles falaram: não, sai aí, nós vamos arrombar a porta. E os anjos pegaram, abriram a porta, puxaram Ló para dentro e feriram de cegueira todos os homens daquela cidade. E engraçado que mesmo cegos, eles continuaram procurando a porta. Não estavam nem preocupados se estavam cegos, só estavam preocupados em achar a porta.
Eu quero dizer, meu irmão, para você, nessa noite, é que nós devemos fazer como Ló ele fez. Fique vigilante, esteja atento, para que Deus ele não passe pela sua frente e você fique despercebido. Insista, persista em oração. Por mais que a tribulação, as adversidades e os problemas estejam dizendo o contrário de você, para você, persista. Eu sei que é difícil, dói, e você fica muitas vezes sem forças para batalhar. Mas o que Deus ele tem para dizer para você nessa noite é: persista, insista, esteja vigilante. O teu inimigo ele precisa apenas disso aqui para entrar. Não deixe ele entrar. É por isso que o tema dessa campanha é abrindo portas, fechando brechas. Muitas vezes as brechas não estão de fato abertas, mas a porta de entrada da sua casa está aberta e o diabo ele entra. Amém. Amém. Eu queria orar por você. Pode ficar de pé. Aleluia, Jesus. Nós vamos fazer como Ló ele fez. Vamos orar e clamar a Deus pela presença dele na nossa casa, na nossa vida. Feche seus olhos e comece a orar ao Senhor. Deus, nós estamos aqui na tua presença, Jesus. E com simplicidade, Senhor, nós queremos orar e te pedir, Deus, que o Senhor, Pai, tome conta e entre sobre a nossa vida, Deus, sobre a nossa casa, Deus. Pai, nós queremos pedir, Deus, e insistir pela tua presença, Deus, em nossas vidas, Pai. Eu tenho certeza, Deus, de que quando Ló ele se ajoelhou na tua presença, colocou o rosto em terra, Deus, ele não estava gritando, Deus, ele não estava esperneando, ele não estava pulando, saltitando, rolando no chão, Deus, mas ele estava com simplicidade na tua presença, Senhor. Deus, e nessa simplicidade nós te pedimos, Deus, entra na nossa vida, entra na nossa casa, Jesus. Entra, Deus, na nossa casa, Deus. Nós precisamos, Senhor, da tua presença, Pai, porque sabemos, Deus, que a tua presença muda todo o ambiente, Jesus. Pai, nós queremos, Deus, através, Pai, desse ato, dessa oração, Deus, desse clamor, Jesus, abrir, Deus, a porta da nossa casa, Deus, para que o Senhor venha entrar, Deus, sobre a nossa casa, habitar, Deus, fazer morada e mudar tudo, Deus, sobre as nossas vidas, Jesus. Pai, nós sabemos que aonde a tua presença está, a tua glória está presente. Aonde a tua presença está, Deus, o teu poder, ele está presente, Senhor. Por isso nós pedimos, Deus, a tua presença sobre a nossa casa, Deus. A mudança, Deus, eu sei, Senhor, que vai chegar, Deus, sobre a nossa casa. Por isso nós pedimos a ti, Senhor, vem, Jesus, sobre a nossa casa, Pai, e traz uma mudança, Senhor. Talvez, Deus, nós estejamos, Deus, até mesmo chateados, indignados, Senhor, em estar esperando essa tua presença, esse teu milagre, Senhor. Mas nós estamos aqui clamando, Deus, porque não queremos mais que o Senhor passe despercebido, Deus. Nós queremos a tua presença. Sabemos, Deus, que o Senhor está aqui. Por isso nós estamos clamando ao Senhor, Deus, pela tua presença, pela tua graça e pela tua glória sobre as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor falou, Deus, aqui nesse lugar, Pai. Deus, sabemos, Deus, que aonde a emoção habita, Deus, a razão ela não pode entrar, Deus, porque a emoção ela é maior do que a razão, Deus. Por isso que o Senhor nos trouxe para uma reflexão nessa noite, Pai. Refletirmos nas nossas atitudes, Deus. Refletirmos no que nós estamos fazendo, Deus, e como nós estamos cuidando da nossa casa, da nossa vida espiritual, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo, Pai, em nome
de Jesus. Aplauda o Senhor, glorifica o nome dele. Quero cantar com você só um louvor. Cante assim comigo. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço, eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho do homem, filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, cante, cante, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre pra te adorar. Sou livre para te adorar, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Eu sou livre. Para encerrar, sou livre para te adorar, para te adorar. Eu sou livre, sou livre. Aplauda Ele. Exalte ao nome do Senhor.
TV Shalom.